Estadão Notícias. O 5G dá sinais de que deve chegar ao Brasil nos próximos anos. O governo promete para 2019 um leilão que irá vender as frequências que receberão a nova tecnologia. A quinta geração de internet promete revolucionar a forma de vida das pessoas. Por exemplo, será possível implantar aquilo que se conhece por cidades inteligentes, que utilizam a tecnologia para promover o bem-estar dos seus moradores. Isso é possível, pois a diferença de velocidade entre o 4G e o 5G é muito grande. Mas, como toda nova tecnologia, o 5G chega driblando mitos e com várias questões a serem resolvidas antes da sua implantação. Eu sou Gustavo Lopes e este é o Estadão Notícias, que traz hoje uma conversa com o editor do Link, Bruno Capelas, sobre essa nova tecnologia e seus pontos positivos e negativos. Estadão Notícias. A XP Investimentos foi eleita a melhor assessoria de investimentos pelos paulistanos na pesquisa Datafolha. A assessoria está na essência e no DNA da XP, e esse importante reconhecimento reflete o compromisso em fazer os brasileiros investirem melhor por meio de uma assessoria especializada e transparente, que busca sempre os melhores investimentos de acordo com o perfil de cada cliente. Acesse xpi.com.br. XP Investimentos, mudando para sempre seu jeito de investir. Estadão Notícias. Criar meu website, fazer minha homepage, com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje. Na semana passada, a Agência Nacional de Telecomunicações anunciou que prevê, para o ano que vem, o leilão de frequências para a quinta geração da telefonia celular. A ideia é que o 5G, que promete revolucionar a indústria e as relações entre consumidores e máquinas, esteja disponível nas grandes capitais a partir de 2021. Ela promete, por exemplo, velocidades até 20 vezes superiores ao 4G. Assim, permite um consumo maior de vídeos, jogos e ambientes em realidade virtual. Além disso, promete reduzir para menos da metade a latência, que é o tempo entre você dar um comando em um site ou aplicativo e você receber a resposta de sua execução. Um dos problemas que deve ser tratado no edital do leilão é o das antenas parabólicas presentes em 19 milhões de casas no Brasil e que sofrem a interferência do sinal na faixa do 5G. A tecnologia, porém, engatinha no mundo. Nos Estados Unidos, apenas algumas operadoras oferecem planos em cidades selecionadas. O mesmo ocorre na China e também na Europa. Aliás, o 5G já criou uma série de teorias da conspiração, mesmo antes de sua chegada. Um desses exemplos são os deputados estaduais de Santa Catarina que apresentaram um projeto de lei que sugere a proibição de testes e instalações do 5G no estado. Márcios Machado e Nilson Berlanda usaram um suposto risco para a saúde dos humanos e dos animais como justificativa para a proposta. O texto, no entanto, faz referência a uma notícia falsa. Mas afinal, o 5G é bom ou ruim? E os mitos em torno dessa tecnologia são verdadeiros? Converso agora com o editor do Link, Bruno Capelas. Bom, Capelas, qual a diferença do 4G para o 5G? É uma grande diferença e vou adiantar com um spoiler que a diferença do 4G para o 5G é muito maior do que a do 3G para o 4G ou do 2G para o 3G. Tá. Por que é isso? O que é o 5G? O 5G é uma abreviatura bonitinha para uma tecnologia que ainda está com um padrão sendo formatado, sendo finalizado, que é a quinta geração de tecnologia de conexão móvel. O que é isso? São padrões que a indústria desenvolve e em algum momento isso é equalizado ali por governos, por operadoras, por empresas que fazem infraestrutura de telecomunicações, um mundo ali de gente, fabricantes de outros equipamentos que também tem que conversar com isso. Então, por exemplo, fabricantes de smartphones ou de antenas, uma série de coisas aí que fazem um padrão. O 5G ainda está com um padrão a ser muito fechadinho.
Mas ele já se sabe de antemão duas coisas. A primeira é a velocidade. Ele vai ter velocidade de 1 gigabit por segundo. É 10 vezes mais que o 4G está transmitindo. Uma pequena explicação técnica. A velocidade de internet se mede em bit. E os arquivos que a gente usa no computador normalmente se medem em bytes. Então, no caso do 4G, que normalmente fica em 100 megabytes, mas na prática fica em 50, você está transmitindo ali 7 megabytes por segundo. Quando você vai para o 5G, isso vai aumentar exponencialmente. Além disso, o 5G vai trazer uma outra vantagem que é a latência. O que é a latência? É o tempo que demora para uma informação sair de um lugar, bater na antena e voltar. Isso é importante porque é o tempo de reação. Se você pensar como um carro e um motorista, é o tempo que o motorista tem para pensar no que está acontecendo e pisar no freio, por exemplo. Tá. A internet funciona mais ou menos nesse parâmetro. Se você pensa num jogo online, a latência é um negócio super importante, porque algo que acontece na tela precisa chegar em você, mas precisa voltar para o servidor com o comando que você deu. Quem tem latência maior acaba tendo o risco de tomar um golpe e não conseguir responder a tempo, não defender primeiro. Estou usando aqui um exemplo para ficar meio didático. Claro. Então a latência é um negócio super importante. Às vezes ter uma internet com velocidade alta, mas latência alta não ajuda muita coisa. O 5G vai trazer uma latência muito menor para a conexão. Por que isso é importante? Porque isso, aliado a uma velocidade alta e aliado a outras tecnologias, como inteligência artificial, como sensores em todos os lugares, como carros conectados, cidades inteligentes, vai permitir uma série de inovações aí para os próximos anos. É por conta do 5G, por exemplo, que a gente consegue começar a pensar em cidades inteligentes, com semáforos muito inteligentes, que se coordenam e conversam com os carros. Os carros vão ser conectados e vão ser autônomos e vão estar sempre conversando com a rede. O carro autônomo só vai funcionar se ele tiver o 5G. E essa ideia do carro autônomo que a gente está pensando aí para o futuro, que todos os carros vão se conectar e todo mundo vai conversar e ninguém vai bater em ninguém, isso só vai ser possível por causa do 5G. Porque o 5G vai ter essa velocidade alta, então ele vai conseguir transmitir muita informação. E no caso do carro autônomo isso é necessário, porque ele está lidando com reconhecimento de imagem, com processamento de imagem ao mesmo tempo, radares, sensores, uma série de informações muito, muito pesadas para o sistema. E, ao mesmo tempo, ele está lidando com intervalos muito curtos, de maneira que ele vai ter tempo de reação para poder reagir se um carro na frente parar, por exemplo. Agora a pergunta, Capelas, O governo promete aí que em 2021 as principais cidades já terão o 5G. A gente sabe que no mundo, por exemplo, nos Estados Unidos, apenas algumas cidades já têm o 5G, não é o país inteiro, como acontece na China, na Europa, enfim, essa tecnologia ela está chegando de maneira lenta em outros lugares, né? Assim como no Brasil, ou seja, o processo aqui no Brasil ele também não vai correr tão rapidamente assim como se imagina, né? Não, mas é bom lembrar que tecnologias de rede, ao contrário de outras tecnologias, não são implementadas do dia para a noite. Pense em quanto tempo a gente se começou a falar em 4G, até para todo mundo ter 4G no celular. Então, assim, a primeira vez que eu ouvi falar de 4G foi em 2013, foi logo antes da Copa do Mundo, e as primeiras implementações que estavam se estudando para a Copa do Mundo, e justamente porque a gente ia ter a Copa do Mundo aqui no Brasil. As cidades que tinham estádios, no entorno dos estádios, iam ter que ter o 4G. Lembro que o editor do Link, na época, Camilo Rocha, passou um dia inteiro rodando de carro com 4G. 2 anos depois, eu passei dias inteiros rodando de carro São Paulo e Rio de Janeiro para testar o 4G nas cidades. Ainda assim, não estava estabelecido. Hoje o 4G já é uma realidade, pelo menos aqui em São Paulo, na maioria dos grandes centros urbanos. Se você vai para o interior do Brasil, a tua rede ainda é 3G, fica aquele H+, não vai para o 4G de fato no teu celular. Então, o 4G ele é uma realidade em alguns lugares, mas não em todos. Com o 5G vai ser igual. O que o governo está fazendo com o leilão? O que é importante explicar? Para toda tecnologia de rede funcionar, você precisa de algumas coisas. A primeira é que você precisa de um padrão de frequência estabelecido. Isso que o governo tem que fazer. Escolher quais são as frequências no ar e
que vão ocupar a banda do 5G, que essa banda vai poder transmitir informações. Assim como a gente tem a banda da rádio, a banda de TV, a banda do 4G, do 3G, do 2G. Então hoje, por exemplo, tem uma discussão que é desocupar algumas bandas do 2G ou do 3G para dar mais espaço para o 4G. Para o 4G se tornar mais forte, mais eficiente e a gente poder ir em frente aí, ter mais gente conectada em alta velocidade. A mesma discussão vai se fazer com 5G. Tem que achar uma banda que seja eficiente. E aí tem uma questão de frequência, que é quanto mais alta a frequência, mais antenas você precisa ter, porque menos longe o sinal chega. Então, se for muito alto, e é o que está se falando, pelo menos para o 5G, é muito alto, você vai precisar encher as cidades de antenas. Então, tem uma série de questões complicadas. O 4G, por exemplo, a gente começou com 2 frequências muito altas, 2.800 e 1.500 MHz, se eu não estou enganado. Quando abriu a do 700, que é a da TV analógica, que era da antiga da TV analógica, o 4G deu um salto, porque era uma frequência muito mais baixa, então uma antena conseguia cobrir muito mais área. Então o 5G vai ser um processo. E como lá fora estamos falando de frequências muito altas para o 5G, aqui não deve ser diferente. Isso é uma coisa. Estabelecido quais são as frequências, o governo tem que oferecer as frequências para iniciativa privada. Então as operadoras vão ter que pagar um leilão, fazer o leilão. É por isso que está se falando em tanto dinheiro, porque é uma área de interesse estratégico. Passou disso, as operadoras vão ter que botar equipamento, botar antena e fazer funcionar. Tá, beleza, está disponível a rede. Próximo passo, as pessoas, os usuários, as empresas vão ter que ter os equipamentos corretos para isso. Os celulares prontos para isso, ou carros conectados, ou sensores, ou equipamentos públicos, sei lá, lâmpadas e faróis, por exemplo. Tudo isso é um longo processo de adaptação. Se você me perguntar, por exemplo, já tem celular com 5G hoje no mundo? A gente tem uns 3 ou 4 modelos que de fato funcionam em 5G. Um da Samsung, um da Huawei, a Motorola lançou ano passado que era mais ou menos adaptado para o 5G. Essas coisas estão começando a sair agora lá fora, e preços muito caros. E até um pouco assim, nesse caso, tem muitas vezes que a gente fala, o Brasil é atrasado com tecnologia e tudo bem. Nesse caso a gente está um pouquinho atrasado no padrão de implementação, mas ao mesmo tempo tem um monte de países também que não está muito avançado nesse aspecto. Estados Unidos já tem algumas redes funcionando, Coreia do Sul já tem algumas redes funcionando, a Europa está começando a colocar em implementação. O leilão vai botar em implantação comercial. A gente já tem testes rolando aqui no Brasil. A TIM já fez alguns testes, a Claro também faz algumas experimentações, a Vivo também. Então, algumas coisas já estão rolando em termos de laboratório, em termos de testes. O que o governo está falando com o leilão é colocar em ponto comercial, que aí é uma outra treta. E lembra também, começo do 4G. Muita gente não conseguia usar o 4G, porque não tinha o celular pronto, ou não tinha, a rede não pegava direito, só estava em alguns lugares. Então, assim, por que eu estou pagando isso aqui e você não pega no meu bairro? Né? Então, é uma questão super delicada, não é simples falar de rede, não é como, comprei um celular com uma câmera nova e a câmera já está funcionando. Sim. É bem mais complexo, porque envolve muitas coisas. É um pouco por aí. Mas o 5G, bem implementado, ele vai ter um potencial muito maior, porque ele não vai servir só para a internet como a gente usa hoje no celular. Ele vai conectar muitas coisas, vai conectar fábrica. E ele tem uma outra coisa. Essa ideia da baixa latência e traz uma outra ideia importante, que é a baixa quantidade de energia. Então a ideia é que você tenha dispositivos que precisem de pouca energia para transmitir as coisas. Então você vai conseguir ter sistemas eficientes de cidades inteligentes transmitindo informação. E aí é uma explicação simples. Você já passou o dia inteiro com o celular ligado no 4G? Já viu quanto drena a bateria, quanto a bateria fica arriada no final do dia? Imagina se isso acontecesse com um poste de luz da cidade, com um semáforo, quantidade de energia que ia ter que ser gerada para isso. O 5G também trabalha nessa coisa da economia de energia, de ser eficiente na energia. Tá. Então, quando ele chegar, a gente também precisa resolver esse problema para que as cidades inteligentes também ocorram. Porque senão imagina que você tem que trocar a bateria de um semáforo ou coisas assim a cada 2 dias. A cidade vai parar, não funciona, não é eficiente. Melhor voltar para o sistema antigo que não é conectado. Então também tem essa preocupação. Mas se isso acontecer, a eficiência vai ser interessante. Bom, falamos um pouco sobre essa tecnologia 5G com o editor do Link, Bruno Capelas. Capelas, mais uma vez, muito obrigado, viu? Um grande abraço. Sempre às ordens, um abraço. Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, e montagem de Carlos Amaral. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto.
Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast@estadão.com. Um abraço e até mais!